Oi, galerinha do bem, tudo bom? Quero trocar uma ideia com vocês a respeito de uma coisa que é muito falada dentro das casas de candomblé, das casas de nação africana, ah, não das casas de umbanda, das casas de culto ao orixá de ordem africanista mesmo, né? Com relação à orixalidade, à ancestralidade, que é o famoso axé de miséria, que nada mais é do que uma crença que foi feita, que foi colocada, que foi instituída, aonde uma casa humilde, um roncó pequeno entre quatro paredes, aonde num quarto de santo, num PG, sem decoração, sem lustres, sem broderie, sem mesa cheia de canapés e rapapés, não teria axé. A gente ouve muito falar entre casas ou entre pessoas, na verdade não entre sacerdotes, mas entre visitantes, pedras que ficam rolando de canto em canto sem criar limo em lugar nenhum, ou seja, né, filhos e clientes e adeptos e conhecidos que vão indo de casa em casa sem se fixar nenhum. Essas pessoas ficam falando sobre, o fulano tem axé de miséria, porque a sua casa não é bonita, porque a sua casa não é enfeitada, porque o seu candomblé é tocado numa garagem, porque o seu candomblé é tocado num barracão de costaneira, como se axé e ostentação fossem coisas equivalentes. Elas não são. E aí algumas pessoas tentando então minimizar isso, ficam se utilizando do fato de que nós somos oriundos de uma tradição humilde e que os negros escravizados que vieram para o Brasil não tinham acesso a isso. Primeira coisa, os negros escravizados que vieram para o Brasil foram escravizados e tiveram os seus bens retirados deles, na grande maioria. Porque a mão de obra forte que veio para o Brasil não era de pessoas financeiramente miseráveis ou em condições de fome. Uma pessoa que passa fome não atravessa um navio dentro de um navio negreiro de um lado a outro, né? De um continente a outro. Muitos e muitos e muitos reis, príncipes, rainhas, sacerdotes, pessoas das classes mais altas da sociedade africana antiga foram escravizados. Subjugados pela força da arma de fogo, que não era uma constante comum na África. Então, não é verdade que os escravos eram humildes. Não. Era verdade que os escravos foram usurpados, roubados, e que os seus bens, na sua grande maioria, foi retirado deles, ou por semelhantes com má índole, e então vendidos para os brancos portugueses, ou pelos portugueses, espanhóis e holandeses, que pela força da arma de fogo, tomaram terras, tomaram vidas e venderam as pessoas. As casas, as posses, né, os bens dessas pessoas da África ficaram na África sob comando do branco. E o negro voltou para cá. Então, quando se fala, sem influência europeia no candomblé, porque na África não tinha porcelana, na África não tinha porcelana. Mas o barro que tinha na África foi retirado do negro, pelo branco. E aí, quando o negro vem para o Brasil, ele encontra a porcelana do branco. Isso faz com que a porcelana passe a fazer parte do candomblé. Porque era o que tinha de melhor. Porque na África, o orixá ganhava o que tinha de melhor. Quando a gente entende esse conceito, é muito importante saber que nossa tradição não se origina de um povo pobre e humilde financeiramente, não. Ela se origina de um povo muito rico, sim. Muitos povos muito ricos. Economicamente, culturalmente, filosoficamente, teologicamente, cuja riqueza em todos os aspectos foi retirado por uma nação de brancos colonizadores à força das armas de fogo, das armas de fio, armas brancas, da força do mau caratismo, da má índole. Então, que se pare com a função de que nós somos oriundos de um povo economicamente miserável, porque não é verdade.
O povo que deu origem ao candomblé que vem para o Brasil, as nações que vêm para o Brasil, era rico sim. Segundo, ter ostentação de dinheiro não significa ter axé. Eu já fui em muitos lugares que no dia da festa, no dia da saída, no dia do xirê, a casa estava linda e era tudo alugado numa casa de decoração. Eu já fui em muitas casas que você ia na segunda, no dia do corte, e você ia no sábado, no dia da obrigação, a casa era a mesma. Tinha 2 ou 3 objetos de decoração e a casa continuava o mesmo. Nada disso tinha a ver com o axé, porque o axé percebe-se no dia do orô, no dia da obrigação, no dia do corte, no dia do recolhimento, no dia do fundamento e do preceito do orixá. O que se apresenta publicamente depois é para apresentar-se publicamente depois. E sobre ter ou não axé de miséria com relação ao tamanho da casa, é muito importante lembrar uma coisa. O axé existe para evoluir espiritualmente a pessoa e dar-lhe suporte emocional, espiritual, psicológico, para passar pela dificuldade. A pessoa tem ou não Odu de prosperidade material. Não tem a ver com axé. Porque o Odu, o caminho, o destino que traz a prosperidade material, nem sempre é o mesmo que traz a prosperidade espiritual ou o discernimento, a clareza, a conexão com o mundo espiritual. Então são coisas muito diferentes, que tem que ser levada em consideração. Para cada caso é um caso. O axé existe para a pessoa evoluir espiritualmente, completar o seu ciclo encarnatório, libertar-se do sansara e escolher, livre do umbigo da terra, livre dessa grande ilusão onde vivemos, de Mahamaya, o que fazer cosmologicamente. O axé da prosperidade está para que a pessoa tenha, através das possibilidades da matéria, chance de fazer boas escolhas e, através disso, evoluir espiritualmente. Mas isso é uma das formas de fazer. Então, não existe axé de miséria correlacionado ao fato de que a pessoa tem ou não uma casa bonita, tem ou não muitos filhos de santo, toca ou não muitas festas por mês, faz ou não alguma coisa para parecer. Esse esplendor criado, inclusive, pode muito facilmente ser produzido através da geração, criação e projeção de uma ilusão. Nem sempre é verdadeiro. Ter axé significa dar a chance das pessoas evoluírem espiritualmente. Seja numa casa de pau a pique, seja num palácio com castiçais de prata e lustres de cristal. Prosperidade financeira não tem a ver com axé. Tem a ver com destino. O que tem a ver com axé é a possibilidade de, para cada pessoa que chegar na frente de um sacerdote, este homem ou esta mulher ter a oportunidade de proporcionar a esta pessoa evolução espiritual. E isso não se veste, não se produz. Isso se tem ou não se tem.